E eu glorifico a Deus que, nesses 30 anos e 11 meses, eu nunca assumi o altar trazendo vida pessoal de ninguém. Eu faço as palavras do apóstolo São Paulo, as minhas palavras. O que eu recebi do Senhor é o que eu vou vos falar. E eu tenho alegria, porque ontem eu disse na parte da manhã, e eu falei que eu tenho muito cuidado com o meu pastorado. O meu pastorado, ele não veio de uma carteira de universidade. O meu pastorado, ele não veio de nenhum diploma humano, mas Deus me constituiu. Deus me deu o compromisso de exercer essa função, e com temor e tremor eu exerço com muito cuidado. Irmãos, e o Senhor, Ele falava comigo, e convido a você a repetir comigo o tema. O tema da mensagem é: para que existe igreja? Diga comigo: para que existe igreja? Para que existe igreja? Diaconisa, tem lugar aqui na frente. Pode trazer as irmãs aqui para frente, não tem problema. Para que existe igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos que não estiveram aqui na leitura oficial, o pastor meditou com a igreja no Evangelho de Mateus, o capítulo 16 e o versículo de número 18. Irmãos, eu ainda era solteiro, e um pastor, ele foi arrebatado, e ele contou esse arrebatamento. Eu, graças a Deus, vou completar 38 anos de casado. Eu era solteiro. E, irmãos, o arrebatamento que mexe com a estrutura. E o pastor, ele testifica. Se os irmãos me perguntar se ele é vivo, eu não sei. Eu nunca conheci ele pessoalmente. Para os irmãos terem uma ideia, eu nunca vi foto dele. E o pastor, ele conta que ele foi arrebatado, e o Senhor levou ele a uma reunião. E o Senhor dizia para ele que era uma reunião do inferno. Irmãos, eu vou voltar no arrebatamento. O saudoso pastor missionário Bernardo Johnson, ele estava fazendo uma viagem dos Estados Unidos para o Brasil, porque ele participaria de uma convenção aqui no Brasil. E o pastor, ele testemunhou que no avião que ele estava, tinha um homem de terno. Só que o homem não dava muita confiança a ele. E ele falou assim: é provável que ele seja um pastor, e ele está indo para a convenção. E ele tentou puxar conversa com aquele homem, e ele disse assim: o irmão é evangélico? Ele falou: não, eu odeio evangélico.
Aí ele, muito sem graça, ele falou: porque eu pensei que o senhor estava indo para a convenção. Eu sou pastor, eu estou indo para a convenção. Aí ele pegou e falou: não, eu sou membro da igreja do diabo, e eu estou indo para o Brasil, porque nós da igreja do diabo, nós decretamos um jejum ao diabo, para nós acabarmos com a igreja evangélica. Nós temos uma missão de acabarmos com a igreja evangélica. Então o pastor missionário Bernardo Johnson, ele veio ao Brasil e ele testemunhou isso no plenário de convenção. Existem muitos pastores de idade mais acima do que eu, que vão testemunhar se tiverem vivo. Olha só, irmãos, os componentes da igreja do diabo, fazendo jejum ao diabo, para destruir a igreja evangélica no Brasil. Diga assim: misericórdia. Solta a voz, porque ninguém aqui pode comer chiclete dentro da igreja. Fala: misericórdia. E enquanto isso, o pastor Jurandir Ferreira, ele é arrebatado, e ele vê uma reunião, e ele diz que naquela reunião os demônios conversavam como seres humanos, e ele falou que as pombagiras falavam: chefe, nós temos lutado. Ó, chefe, nós temos lutado, temos derrubado alguns em adultério, nós temos feito alguns prostituir. E começou. E ele falava: mas nós precisamos de termos um plano. E o pastor Jurandir, ele disse que de repente um demônio gritou assim: chefe, eu tenho um plano. Aí Satanás falou: qual plano? Ele falou: nós vamos dar honra para os pastores. Vamos dar muita honra para os pastores. Chefe, ó, quando nós começarmos a dar honra para os pastores, eles vão crescer. Eles vão ficar tão honrados que Jesus vai diminuir. Irmãos, eu era solteiro e ouvi esse áudio do pastor Jurandir Ferreira. Já se passaram, só de casado eu vou completar 38 anos esse mês. Irmãos, olhando para trás, colocando na balança outrora e colocando hoje, a igreja está com problema. Quantas cadeiras de liderança ficaram vazias? Quantas ovelhas ficaram sem pastor? Tudo por causa de projeto humano. Tudo por causa de visão humana. Mas eu lembro uma conferência bíblica, e o evangelista Daniel, ele foi palestrante,
E Deus usou ele de maneira sobrenatural naquela palestra. E ele disse assim: irmãos, a igreja, ela é uma embaixada celeste. Irmãos, nós estávamos nos 269. A glória de Deus tomou a igreja. Foi algo sobrenatural, porque a igreja é uma embaixada celeste. Irmãos, a igreja é lugar de tratar os assuntos de Deus. A meta da igreja, irmãos, é Deus. E uma das coisas muito séria, a igreja, ela tem dono. Ninguém pensa que vai fazer da igreja o que quer, não. A igreja, ela tem dono. A irmã obreira, ela encontrou com uma bruxa, uma mulher feiticeira. E quando a mulher olhou a irmã obreira, ela disse para a mulher assim, para a serva de Deus, a mulher, a bruxa, ela olhou para a irmã da nossa igreja, diaconisa da nossa igreja, e falou: você pode ir para qualquer igreja. Mas aí foi no blazer da irmã e balançou assim e falou: menos essa. Menos essa. O pastor quer dizer então que a igreja preparatória é a melhor igreja? Você que está falando isso. O que eu estou dizendo, o perfil da igreja de Cristo. O perfil da igreja de Cristo, ela é diferente. A igreja é uma embaixada celeste. A igreja representa o céu. O irmão falou comigo que o oficial terrível, lá onde ele serve, no exército brasileiro, o homem não dá liberdade de ninguém falar de Jesus para ele. O homem que a sua divisa do exército era o igodo dele, era tudo era a grandeza dele. E o irmão disse que um dia houve uma solenidade e eles estavam enfileirados, e ele disse que de repente a banda de música do exército começou a cantar assim: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. E quando a banda começou a executar esse hino, ele disse que olhou e viu a lágrima descendo. Ele disse que
ficou ali sem mostrar muita coisa, mas o homem estava descendo lágrimas. E ele falou que quando acabou a solenidade, ele perguntou, falou assim: eu senti que o Senhor emocionou na execução daquele hino da banda. Ele falou assim: uma coisa forte lá dentro de mim. Aí ele foi e ele falou assim: esse hino canta na minha igreja. Esse hino canta na minha igreja. Aí ele pegou e falou assim: eu quero ir lá nessa igreja. Aí o irmão me telefona e falou: pastor Marco, ele quer ir na minha igreja, mas eu não posso levar ele na minha igreja, não. Eu vou levar ele na preparatória. Porque imagina, ele vai chegar na minha igreja e não vai sentir o que ele sentiu com a execução da banda de música. Tem um preço a pagar, irmãos. Tem um preço a pagar. E a igreja, ela não perde nada, irmãos. O cantor Cícero Nogueira, ele canta um hino que ele diz assim: e quem ela, o que ela faz, eleita de Deus, ela é escolhida e muito mais. E quem ela, o que ela faz, eleita de Deus. Irmãos, a igreja, ela é a coluna da verdade. Irmãos, por causa da igreja morre. Por causa da igreja, Deus mata. Quando descemos a segunda vez e nós voltamos, daqui a pouco eu perguntei: a vizinha sumiu? Cadê a vizinha? Morreu. A minha esposa foi comprar tecido e o moço que estava atendendo ela na loja falou para ela: a senhora é de qual igreja? Ela falou: sou da preparatória. Igreja séria. Minha esposa é. Meu tio mora nos fundos, foi brincar com essa igreja, está enterrado. Eu falei: 2. O irmão vigário, ele falou: nós vamos passar com a nossa procissão, e na hora que chegar perto da igreja dos crentes, eles desfaz da nossa imagem. Então quando passar na porta, vocês viram bem para o lado deles, para eles verem. E começou, e vem. Homens fortes, segurando. Vamos lá, vamos. Daqui a pouco cãibra no pé. Não toca! Essa igreja não perde! Acabou a cerimônia! Acabou a festa! Acabou!
Ele anda aqui. Ele ouve o meu glória. Ele ouve o meu gemido. Você tem alegria de encontrar alguém, você falar: vão na minha igreja, vamos lá, que Deus vai revelar você, Deus vai falar com você. O irmão falou comigo, pastor Marco falou no gabinete A Honra e a Glória de Jesus. Ele falou: pastor Marco, no meio empresarial era impossível o meu amigo entrar por uma porta de uma igreja. Aí ele falou: principalmente a preparatória. E o homem já está indo para a terceira campanha. Sabe por causa de quê, irmãos? Diga comigo: é a igreja. Diga comigo: é a igreja. Diga comigo: é a igreja. Irmãos, a igreja não é qualquer coisa não, irmão. A igreja é lugar de reverência. E o Senhor Jesus fez uma reunião. E ele olhou e ele perguntou assim: vocês, fala comigo o que os homens falam a meu respeito. E eles começaram a falar. Uns falam que o Senhor é João, outros falam que o Senhor é Elias. E o Senhor Jesus olhando, e ele falou assim: e vós? Eu quero o vosso testemunho. O que vós fala a meu respeito? Imagina, irmão Roberto Zimmer, Jesus agora perguntando: o que os homens falam a meu respeito? Aí agora, os seus irmãos, cada um vai falando o que ouviu dos homens. Nem o sangue, mas revelou o meu Pai que está no céu. Irmãos, crentes vazios, crentes frágeis, crentes com problemas seríssimos espirituais, porque está faltando raiz, porque está faltando profundidade diante de Deus. Não, cuidado com o irmão, não fale isso não, que você vai matar ele. Mas eu estava num congresso lá na cidade de Ubá, e pela primeira vez eu ouvi a cantora Marta Valéria cantando Pregadores de Rosa. Prego espinho também. Porque senão, quando o cristão encontrar o espinho, ele vai abandonar o caminho. Na igreja, você tem que saber que na igreja você vai conviver com Pedro que nega, você vai conviver com Judas que trai, mas você vai olhar para o João. O João é aquele que ele inclina a sua cabeça no peito do mestre. E o apóstolo, irmã Marília, ele falou assim: olhai para o Cordeiro de Deus. Irmãos, o alvo do crente é olhar para o Cordeiro de Deus. Eu não vou
vou olhar para ninguém, não, é para o Cordeiro. Eu vou ficar com meu olhar fixo no Cordeiro. Tem pessoa que vê tanta coisa. O irmão fez bico para mim, o irmão fez careta para mim, aí o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, mas quem está olhando para ele só vê ele, só sente ele, só entende ele. Irmãos, igreja, ela é soberana. Os componentes do amigo vigário teve que catar os cacos na frente da igreja. Baraque, ele falou com o profeta Balaão: amaldiçoa esse povo para mim. Amaldiçoa esse povo. Amaldiçoa esse povo. Esse povo está crescendo demais. Esse povo, nada detém esse povo. Bota, prepara tudo. E ele de lá. E o profeta, eu abençoo esse povo. Não é isso, não. Não é isso, não. Vamos de novo, vamos de novo. Eu abençoo esse povo. Mas eu tenho um conselho. Não dá para amaldiçoar. Não dá. Mas, olha o perigo, irmão. Bota a mão na cabeça e fala: Jesus, me guarda. O profeta, ele deu um conselho. E esse conselho sujo, a igreja tem que estar atenta. Ele falou: começa a misturar. Envia as mulheres. Começa a fazer uma mistição aí. Começa a mexer. Faz uma mistura no meio deles, que o Deus dele vai entristecer. Bota a mão na cabeça e fala: Jesus, me guarda. Vamos ao verso 18, meu filho. Irmãos, você que chegou e não sabe, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Com a voz do rádio, meu filho. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, vai gastar dinheiro à toa. Vai pagar o bruxo lá da África. Vai ser à toa. Sabe por causa de quê, irmãos? A igreja é soberana. A igreja tem dono, irmãos. A igreja tem autoridade, irmãos. E a autoridade dela vem lá de cima. Nubiquébia, Sarabandarábia. Irmãos, quem é o fundador da igreja? O fundador da igreja foi escarnecido.
O fundador da igreja, quando teve sede, embebetaram a esponja e colocaram na boca dele com vinagre. Foi escarnecido. Irmãos, que humilhação Jesus passou, irmãos. Diaconisa Antônia, imagina o seu Jesus sendo esbofeteado, o seu Jesus tendo o lado furado. Eles debochando dele, falou o mestre: o rei precisa de uma coroa. Então eles prepararam uma coroa de espinho, e com uma cana eles batiam para que entrasse na carne de Jesus. Diácono Elisiário, que sofrimento. Às vezes tem crente que fala: eu não estou aguentando. Tem crente que fala: eu estou quase abandonando Jesus. Aí eu pergunto: tem sinal de cravo? Eu falo: me mostra a sua mão, vê se está furada, vê se tem sinal da coroa de espinho. Jesus no corpo de homem, Jesus sentindo o que nós sentimos. E teve um momento que Jesus, ele falou: Eli, 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 lama sabachthani. E eles debocharam de Jesus e falaram: está gritando por Elias. Mas Jesus estava dizendo: Deus meu, por que tu me desamparaste? Novo convertido, não volte atrás. Você que passou ontem na junta da averiguação, não volte atrás. Saiba que Ele é fiel. Tira essa lente de aumento. Ele põe uma lente aumentativa na tua frente para você ver muito grande o problema. Mas o salmista falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O diabo te deu uma papeleta para você preencher. Você está obedecendo os requisitos do inferno. Mas hoje Deus te trouxe nessa embaixada, e o Senhor está falando contigo pela palavra: rasga essa folha, diz não para Ele. E essa igreja, ela não é perdedora. Irmãos, a igreja, ela é valente. O hino 225 da harpa diz: ser valente, pelejando por Jesus. Aí vem o hino 212. Eu quero estar com Cristo aonde a luta se travar. No lance, no imprevisto, à frente eu me encontrar, até
eu venha com Jesus me encontrar. Qual é o ponto? Qual é o ponto que você está achando que Jesus vai deixar você só? Qual ponto? O nosso Cristo, irmãos, ele é invencível. Ninguém vence ele. A irmã nossa, o marido dela arrumou uma outra mulher, e a mulher falou para ele, ele desviado: eu quero casar com você. Você sabe que eu te amo mais do que a sua mulher. E ele falou: não, eu conheço a Bíblia e eu não posso casar. E ela foi e falou assim: então você não casa comigo por quê? Só depois que a minha esposa morrer. Ela foi para São Paulo. Orientaram ela um macumbeiro perigoso, um homem muito bom. O homem veio da Bahia. O homem trabalha mesmo. A mulher gastou muito dinheiro. E quando foi na hora do trabalho pesado, a mulher deu um grito e falou: eu vejo muitas águas. Aí a mulher: mas eu não entendo, o que é isso? É muitas águas. E falou: ela está do outro lado, no cabelo do braço santo. Falou: é muitas águas que separa eu dela, e eu não consigo chegar perto dela. Esse cabelinho despontado, esse coquinho duro, essa saia comprida tem um preço a pagar. E o nome do Senhor é glorificado. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. É por isso, irmãos, que quando nós encontramos nossos irmãos, nós falamos a paz do Senhor, porque ela reina. Ela reina. Dá lugar. Se coloca na posição de vaso, porque Deus está te apertando, porque Ele quer te usar. Esse pássaro negro, ele só traz doença, ele só traz pensamento de derrota. Mas se levanta, fala: Senhor, eis-me aqui. Fala: Senhor, eis-me aqui. Uma das coisas, muitas das vezes, Satanás, ele usa alguém para tentar impedir o seu ministério, para tentar impedir a sua chamada. Vamos ao verso 19, meu filho. O verso 19. O inimigo fica olhando e ele fala: eu sei. Ao João Paulo lá. João Paulo, tem alguém apanhando no lado espiritual. Você deixou o João Paulo? O João Paulo entrou na igreja. O João Paulo está ouvindo a palavra. Tem alguém apanhando lá. E vou te dizer, João Paulo, você não chegou aqui com essas perninhas suas só, não. Mas o Senhor fez assim: vem cá, João Paulo. Vem cá, João Paulo.
Vem cá. No terceiro banco tu vai sentar, João Paulo. Diga comigo assim: a igreja é vitoriosa. Solta a voz e diga: a igreja é vitoriosa. Irmãos, quantos aqui já foi condenado pelo médico? Quantos aqui o médico já falou: esse aí não vai muito longe não? Eu lembro do evangelista Marcelo Rosa pedindo oração pelo presbítero Adilson. Ele chegava no gabinete e falava: pastor, ora pelo meu sobrinho. O homem fora, ele nem crente era, estava sofrendo. Aí hoje eu vejo o presbítero Adilson Mendes de terno branco e sentadinho ali. A igreja perde, irmãos. A igreja perde, irmãos. Não. Maria foi ter, ela e os irmãos, foi lá atrás, aqui, chama Jesus lá, e Jesus palestrando. Ô Nazareno, aqui ó, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele olhou bem e falou assim: minha mãe e meus irmãos, é esses aqui ó, que estão me ouvindo. A guerra é passar da porta para dentro. Até no caminho o diabo vem: olha, não vai não, ó, não vai não, olha o impedimento aí, ó. Mas na hora que pisa ali, aí já tem que chegar aqui. Aí já chega aqui diante da guarda celeste. Já entra aqui debaixo de algo sobrenatural. Aí começa a ouvir algo sobrenatural. Vamos ao verso 19, meu filho. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Repete o versículo para mim, meu filho. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmãos, olha que particularidade. Senhores ministros, senhoras ministra, dirigente de igreja, eu te darei. Meu Deus, é muito sério. Querem banalizar essa palavra, querem tirar a originalidade dessa palavra, mas eu te darei. Eu me vejo agora, eu chegando no Asconce, e lá um jovem, e quando eu cheguei, irmãos, era cabeça e osso, e a companheira dele falou: ó o pastor Marco aí. Aí na hora que eu cheguei, ele falou comigo: ô pastor Marco, eu chamei o senhor aqui só para o senhor me falar se eu estou salvo. Aí eu fui na cabeça dele, botei a mão e falei: meu filho, você está salvo. Ele sorriu para mim e ele disse: o senhor me dá um abraço. Eu abracei ele, era só osso.
ungi ele. Irmão, saí do Asconce, cheguei no Grajaú, desci a escada. Quando eu sentei no gabinete, o telefone tocou. O cunhado dele falou: pastor, o meu cunhado acabou de partir. Irmão, o cabelo sobe. Olha como é que Deus precisa da gente 100%. Vai ter alguém que vai chamar. E vai chamar só para a gente decretar. Repete o versículo. E tudo o que ligares na terra. Cuidado com esses movimentos contrários, de querer botar você tão ocupado, para você não exercer esse acesso que Deus deixou através de Jesus. Vai ter alguém lá só esperando. Você sabe do que eu estou falando. Deus te mandou lá, e você foi lá como pastor. Não tem um demônio que vai dizer: o pastor Marco deixou abandonado. Chegou um pastor Marco de óculos preto lá. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Irmãos, olha o compromisso pastoral. E tudo que ligares na terra. Meu Deus, imagina. Oh, meu Pai, na hora que o homem fala, o céu faz assim. A primeira coisa que o diabo quer falar para você: sai dessa igreja, porque aqui você não vai ter honra. É mentira dele. É mentira dele. O lugar da tua honra é aqui. O lugar de Deus te honrar é aqui. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, é compromisso mesmo. Se ligou, tá ligado. Se desligou, tá desligado. Põe a mão na cabeça e diga: misericórdia. E quando você vai exercer esse ministério, tem alguém que o diabo consegue usar. Os irmãos imaginam, Deus visitava o homem no jardim, e a Bíblia diz que o diabo procurou quem poderia dar a ele lugar mais fácil, e encontrou na serpente. Vamos ao verso 23 e 24 do mesmo capítulo, meu filho. Não, meu filho, é Evangelho de João. Não, vamos retornar de novo. O verso 21 e 23 do mesmo capítulo. Depois nós vamos para João. Ainda em Mateus capítulo 16, o verso 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos. Olha só, irmãos, o Senhor Jesus agora intimamente, ele começa a falar aos seus discípulos o que iria acontecer. Ele começa a falar, revelar o que ele ia padecer. O Senhor Jesus falou assim: o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele falou assim: vós vão saber, porque vós sois os meus amigos. Dá sequência, meu filho. Começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte... Olha o perigo.
Irmãos, evangelho sem lágrima é falso. Evangelho de caixinha de bombom e cocada de amendoim é falso. A maior parte que a igreja cresceu foi quando teve açoite, foi quando teve perseguição. E a igreja é essa. Alava subinai. Cadê as madrugadas? Cadê o jejum? Cadê as lágrimas? E a Bíblia vai dizer que se Deus não poupou ao Senhor Jesus, vai poupar o pastor Marco? Vai poupar o irmão, a irmã? Nada disso. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Olha só, irmãos. Pedro falou: que isso, mestre? Sofrer, ser preso? Mas agora, irmãos, olha que discernimento. Olha se você não está precisando de dar um grito para quem está pertinho de você. Olha se você não tem que dar um grito de autoridade com alguém. O Senhor Jesus olha para Pedro. E o que ele fala, meu filho? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Repete o que Jesus falou, meu filho. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, aqui, igreja é lugar de batalha. Não é a batalha de eu pegar o microfone e tampar no presbítero e o presbítero me tampar. Mas é a batalha no campo espiritual. Nós vamos começar a clamar a Deus, vamos começar a pedir socorro ao Senhor, vamos começar a pedir misericórdia ao Senhor. Aleluia. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 4, o verso 23 e o 24. Evangelho de João, o capítulo 4, o versículo 23 e o 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha só, irmãos, repita o verso 24 para mim. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Irmãos, aqui, esse local é o local aonde eu venho para adorar a Deus. Eu venho para bendizer ao Senhor. Eu venho para apresentar a Deus todas as minhas necessidades. E aqui é o lugar da glória. Aqui é o lugar aonde o Senhor se apresenta. Quantas coisas grandes que Deus faz aqui, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é o local aonde o Senhor preparou para mim e para você poder abrir o nosso coração, passar para Ele todas as nossas necessidades. E aqui constitui homens e mulheres de Deus, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus. Eu glorifico a Deus o valor da igreja.
na praça, fazendo culto. E logo de frente à praça, o prédio. E aquele prédio funcionava o prostíbulo. E lá na janela havia uma moça olhando. Ninguém sabia o que aquela moça estava pensando, mas aquela moça estava pensando assim: ah, se eu pudesse ser igual àquelas mulheres. Ah, se eu pudesse. Ela pensando. A colega dela veio na janela e na mesma hora o diabo que falou, o demônio que falou na boca de Pedro, falou na boca da colega: nós somos muito suja para estar ali. Ali não é para nós não. Mas só que esse Cristo que falou para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E essa mulher, ela foi constituída serva do Senhor, batizada com o Espírito Santo e obreira desta igreja. Nesse momento, eu quero convidar aqui à frente você que quer aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta a sua mão como sinal. Você que começou a prosseguir, mas parou pelo caminho, levanta a sua mão, vem à frente. Você que quer pedir a Deus força: Senhor, me dá força para mim. Vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vamos cantar o hino de quando eu aceitei Jesus. Eu venho como estou, eu venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho. Dá uma paradinha, analisa em que parte que Satanás, o sujo, o cara rachada, está querendo fazer você voltar para trás. Aproxima do altar. Eu venho como estou, arrastando, eu venho. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, porque todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem, parar, e mesmo palavras de alguém, e não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra
Eu quero, nesse momento, o Espírito Santo mandou chamar você que está na fila de receber a bênção. E o diabo sabe disso, mas ele está guerreando para te levar de volta para o mundo. Vem à frente. O Espírito Santo manda te chamar à frente. O Espírito Santo manda te chamar à frente. Sai desse lugar, sai desse lugar. Comparece aqui perante o Todo-Poderoso. Você sabe que Deus está na hora de te honrar. E vem o diabo querendo pisar em você. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vem à frente, vem à frente. Vem à frente. A noiva de pé. Aleluia. O Senhor está aqui. E podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero convidar o pastor Mário, é o pastor da nossa 4ª região. Ele vai apresentar as vidas aqui. Irmãos, diga comigo, a igreja, ela é vitoriosa. E nesse momento, o nosso pastor, ele vai apresentar. Você não precisa ajoelhar. Tem muitos irmãos, muitas irmãs. Só coloca a mão sobre o coração e curva a sua cabeça. Cumprimenta a noiva com a paz do Senhor Jesus, amém? Estende a mão, igreja, estende a mão, ministério, e vamos declarar a bênção sobre o meu irmão e a minha irmã que está perante o altar de Deus. Bendito eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que nunca perdeu e nunca vai perder a peleja. Perante o teu altar, Senhor, está a remia da história, as vidas que acreditam, meu Pai, ó Deus, no livramento, no socorro do Senhor, que é bem presente na hora da angústia. E neste momento, ó Pai, olha aí, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que nesta hora está, Senhor, reconciliando, está, Senhor, debaixo da promessa da palavra, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer quando a igreja do Senhor, neste momento, ó Pai, vai julgando por terra todas as correntes malignas, toda palavra contrária. Senhor, vai dissipando agora, meu Deus, Senhor, essa tua ação maligna. O diabo está dizendo que ele não vai conseguir, que ela não vai conseguir prosseguir, mas o Senhor está na frente, ó Deus, e neste momento, ó Pai, debaixo das tuas potentes mãos, ó Deus, que tudo aquilo, ó Pai, que o diabo tem tentado minar a fé, que tem tentado menosprezar, Senhor, que venha se tornar em nada. Na autoridade do teu filho amado Jesus Cristo, nesta hora, Pai, aqueles que precisam de uma porção dobrada, aquele que precisa de um renovo espiritual, meu Deus, nesta hora, o Senhor usou o teu ungido para falar sobre as orações pela madrugada, meu Deus, e nesta hora, Pai, aqueles que perderam, Senhor, esse apetite espiritual, essa anemia anêmica espiritual, Senhor, vai jogar por terra agora, no nome de Jesus. Ó Deus, vai derramando a tua porção, vai derramando a tua unção, vai derramando a tua virtude. E nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro a bênção, eu declaro o livramento. Ó Deus, que todo possa, Pai amado, ó Deus, sair daqui, ó Deus, diferente, com unção diferente, com adoção diferente. Ó Deus, e neste momento eu declaro a vitória, o livramento e o não saia em nome de Jesus, do alto da cabeça, como os meus inimigos, saia em nome de Jesus, sai, Pai, confirma a tua bênção, vitória em nome de Jesus. Diga de posse do meu milagre, da minha bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
Deus abençoe. Vai para os vossos lugares debaixo de vitória, tomando posse do que Deus tem para você. Neste momento, nós estaremos apresentando a minha e a nossa oferta de gratidão. Irmãos amados,